Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Youth Democracy Talks. Meu nome é Yara Teixeira, da GloUni de Portugal, e hoje temos o prazer de conversar com a Bárbara Alves. A Bárbara está no fim do seu mestrado em Engenharia Civil, com especialização em planeamento do território e transporte, e encontrou no ativismo a ferramenta ideal para dinamizar comunidades. Ela acredita que a integração social e a participação ativa são pilares para divulgar os valores da democracia. Neste episódio, vamos entender por que o esforço coletivo supera qualquer iniciativa individual e como podemos nos proteger num mundo dominado por algoritmos e desinformação. Então, para começar, eu gostaria de dar as boas-vindas à Bárbara, agradecer por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Yara, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui a conversar sobre democracia, que eu acho que é fundamental, especialmente nos dias de hoje. Para começar, você tem experiência em se envolver em causas, como é o caso do projeto Unidos pela Democracia. Na sua opinião, qual é a importância de um jovem se juntar a um grupo ou coletivo, ao invés de tentar mudar as coisas sozinho? Bem, eu acho que o coletivo é sempre muito importante, mesmo nem é questão do associativismo, mas uma pessoa até pode ter uma ideia boa e depois para a concretizar acaba por ser mais complicado sendo a pessoa individualmente. Portanto, eu creio que aqui o associativismo e o coletivo tem muito esta vantagem de poder partilhar ideias, trocar opiniões, para também levar a ideia mais para a frente, explorar quais é que são as formas de a implementar. Por isso, creio que é muito por aí, que é também na criação de sinergias que depois podem levar a eventuais projetos futuros ainda melhores, e creio que é sempre uma boa forma de participar. Eu mencionei o Unidos pela Democracia, que é um grupo que fazes parte. Se calhar faz sentido aqui, só para situar o ouvinte que não conhece esse projeto, você poderia contar para a gente como é que você começou a se envolver em projetos nesse em específico, o que é que esse coletivo faz? Eu creio que quando entrei para a universidade sempre tive este bichinho e mesmo durante o secundário, que participei em algumas ações do Banco Alimentar, sempre tive este bichinho por participar no associativismo e por querer fazer mais e estar envolvida na comunidade, basicamente. E depois, a voluntariado ali, voluntariado aqui, se foi relacionado com o ambiente ou com a educação, acabei por dar aqui com a Unidos.eu, que é uma comunidade da União Europeia que basicamente tenta agrupar pessoas que querem ter uma participação mais ativa no desenvolvimento e na melhoria das comunidades. E este projeto foi-me apresentado por um colega meu no seguimento de uma conversa completamente casual e basicamente nós, como participantes da Unidos.eu, temos esta, não diria pressão, mas diria uma espécie de compromisso por promover a democracia e tentar que ela seja sempre presente. Pronto, já sabemos, a democracia, felizmente, acaba por estar sempre presente no dia a dia, não é? Mesmo nas pequenas coisas. Mas é esta, tentar relembrar as outras pessoas e tentar espalhar esta ligação entre o dia a dia e a democracia. Eu diria que é a melhor forma de explicar aqui isto. Mencionou o seu curso, a Engenharia Civil. Muitas vezes as iniciativas de democracia ou a política é mais ligada às ciências sociais ou humanidades. Como é que o teu curso, a Engenharia Civil e também o teu mestrado em planejamento, se associa à democracia? Como é que uma engenheira pode ajudar a promover democracia? Ok, isso é uma boa questão. Pois, porque normalmente as pessoas associam muito a democracia ao lado do direito, da política, e de facto, eu agora, estando nesta especialização em planeamento urbano, houve muitas vezes em que eu me questionei se a minha licenciatura estaria de facto associada à área de planeamento urbano, porque eu penso que já é um lado muito mais político e muito mais de ciências sociais. Mas diria que o planeamento urbano e a democracia estão completamente ligados. Acho que é impossível desligar os dois, porque a fazer uma cidade envolve sempre
promover a democracia para que ela funcione, basicamente, porque nós precisamos que uma cidade seja adequada às pessoas que lá habitam e temos de ter sempre a opinião e a participação ativa destes cidadãos. Por isso, no fundo, acho que é impossível descolar a democracia, a promoção de cidades mais sustentáveis e mais acessíveis é de facto uma forma de promover a democracia. Uma cidade que se adequa aos habitantes já está a ter em consideração a voz ativa dos cidadãos. Por isso diria que sim. Sim, e faz sentido porque eu acredito que não dá para existir uma democracia plena se não há igualdade. E para ter Uhum, igualdade é preciso também ter acessibilidade nas cidades. exatamente. Porque se para algumas pessoas dá para chegar até serviços, não sei, 5 minutos, enquanto que para outras tem que andar 1 hora ou alguma coisa, isso afeta muito a acessibilidade e os direitos das pessoas. A democracia, Uhum. então, eu acredito, tem que estar sempre associada à promoção de direitos e igualdade. Então, faz muito sentido o que falou. E seguindo então na questão dos grupos, que como falou, ajuda a promover esses direitos, a promover os ideais de igualdade e de democracia, nós sabemos que não é sempre fácil manter esses grupos ativos. Sente que hoje em dia os jovens eles buscam mais esses espaços de pertencimento para discutir política, ou existe ainda mais um isolamento, especialmente agora numa era de tecnologia, cada um fica no seu canto digital ao invés de buscar esses grupos, essa união? Eu penso que é um pouco dos dois. Quem está interessado em saber mais faz por isso e procura eh, saber, procura várias fontes de conhecimento e preencher este vazio de informação. Por outro lado, penso que há muito ainda a ideia de que nós, como somos demasiado jovens, não temos de facto um papel importante que leve à mudança e a uma melhoria de facto no final. Basicamente, eu sinto que ainda e existe até uma procura se calhar crescente por grupos, pertencer a estes grupos para tentar combater se calhar esta ascensão da extrema-direita, mas também acho que está a haver uma sensação de impotência da parte dos jovens para, para o combaterem. A desinformação, como bem falou, ela é apontada como uma das maiores ameaças à democracia hoje em dia. Você acredita que a nossa geração, os jovens, apesar de a gente ter crescido envolvido com tecnologia digital, esteja mais vulnerável à manipulação das redes sociais do que gerações anteriores, do tipo, nós somos possivelmente a geração que mais tem acesso à informação, mas que seria ali mais vulnerável às fake news e a manipulações? Pois, esta questão aqui das redes sociais, de facto, é algo preocupante, porque, especialmente por causa destes algoritmos que as redes sociais têm associados a, que são cada vez mais afunilados e mais adaptados à pessoa, pois as pessoas acabam sempre por cair ali naquela coisa de só veem o que lhes interessa e se caírem num algoritmo que pode, de certa forma, ser um conjunto eterno de desinformação, é muito difícil sair dali e começa a moldar aqui esta mentalidade que isto é o correto e não existe mais informação para além desta. Por isso, se eu acho que nós estamos mais vulneráveis à manipulação, eu diria que talvez a questão também seja porque nós, como somos mais jovens, também ainda não temos, se calhar, uma mentalidade tão formada e tão restrita são a certos assuntos. Então, se acabarmos neste algoritmo de desinformação e se levarmos aquilo à letra, depois é muito difícil começar a mudar esta mentalidade. Por isso, diria que em certa parte, sim, estamos um pouco mais vulneráveis à manipulação das redes sociais do que as gerações anteriores, por uma questão de ainda não temos as mentalidades tão formadas como as gerações. Talvez falte pouco mais de
pensamento crítico ou literacia midiática, como se diz, porque, pelo que diz, e tem razão, muitas vezes ao ver uma informação, ao invés de se questionar se aquilo é verdade, se é fato, se agrada a pessoa, o algoritmo faz muito isso, né? Mostra coisas que são a tendência do que nós gostamos, que interagimos. Então, se gosta daquilo, não importa, não busca se é verdade ou não, se agrada, está tudo bem. Falando dessa questão da literacia midiática, na sua visão, o que é que falta para esses jovens terem mais literacia, terem mais pensamento crítico? Seria alguma falha no nosso sistema de educação, do governo que não regulamenta as plataformas? O que é que você acha sobre isso? Bem, penso que por acaso no outro dia, acho que até foi com um e-mail da Unidos, contei eu soube de um projeto que já está a ser implementado há 2 anos, creio eu, que é o Pinóquio vai à escola, penso eu, e já é para tentar moldar aqui de alunos, acho que penso do primeiro até ao 12º ano, se não me engano, para começar a ensinar o que é esta questão das fake news e tentar detectar fake news. Eu penso que esse projeto é essencial e fiquei muito grata e muito feliz por estar a ver algo que é tão necessário a ser de facto implementado. Mas depois também temos de relembrar que hoje em dia nós vamos buscar grande parte da nossa informação aos meios de comunicação social, às redes sociais, por isso não estava a dizer isto de uma forma ditatorial ou algo que se pareça, mas creio que era vantajoso haver uma forma de um fact-check ativo das informações das redes sociais. Eu sei que já existem projetos como o Polígrafo, que é muito bom para combater as fake news nessa perspectiva, mas talvez também passe pelo uma mediação e uma. Sim, acaba por ser um mix das coisas, não é? Tanto Sim. podemos melhorar algumas questões desde a infância, no ensino, mas também é necessário uma regulamentação dessas plataformas para as pessoas mais vulneráveis, não acabarem por serem target da plataforma ou de quem financia posts com desinformação. Isso está também assim muito ligado à ascensão da extrema-direita, especialmente aqui em Portugal, porque já vi alguns dados de que dentro das campanhas eleitorais, e nós estamos falando de estamos em final de semana de eleições presidenciais em Portugal, e eu vi vários dados sobre a extrema-direita ser a campeã de informações falsas pelas redes sociais. E por trás disso tudo tem um financiamento, tem a divulgação em redes sociais. Então a regulamentação ela se torna muito necessária para isso, para que o dinheiro que as pessoas, partidos de extrema-direita, investem na desinformação, não mude o curso de países, como aconteceu com a eleição do Trump nos Estados Unidos, aconteceu com a eleição do Bolsonaro no Brasil. Foram eleições vencidas pelo impulsionamento de fake news. Na tua opinião, como essa desinformação afeta a democracia na prática? Acha que, especialmente os jovens, têm votado mais na extrema-direita ou têm mais desconfiança pelas instituições democráticas por causa dessa onda de desinformação? Sim, eu concordo completamente com isso, que de facto estas fake news acabam por moldar uma mentalidade que é quase antidemocrática, basicamente. É assustador ver esta regressão e ver jovens quase a querer voltar aos tempos antigos e também se está a ver muito também quase que uma regressão nos direitos das mulheres. Eu às vezes apanho discursos no Instagram e nas redes sociais que me chocam completamente ver pessoas da minha idade a achar que aquilo está correto. E muito perigoso. Nós já não conseguirmos, temos cada vez mais dificuldade em detectar fake news e estamos constantemente a tentar perceber se é verdade, se é falso, porque esta descredibilização das,
das comunicações, dos meios de comunicação, é muito perigoso mesmo, porque é uma das nossas maiores fontes de informação e depois leva à descredibilização também de instituições políticas e democráticas. Esta sensação de desconfiança generalizada da informação consumida é completamente assustador, sim. O que é que tu acha que atrai os jovens para votar na extrema-direita, para entrar nesses movimentos antidemocráticos? Eu acho que é muito a questão dos algoritmos. E é esta questão do. Depois das fake news dão a entender que o país está muito mal, que tudo. Que é este discurso populista de que, mas nós temos de mudar tudo, precisamos de uma mudança radical e isto é só. Nem quero entrar por aí, mas eu acho que é este discurso muito de quase raiva, pois os jovens veem isto e pensam, não, ele é que está certo, de facto nós precisamos é de alguém que chegue aqui e vire isto avesso para isto ficar bem, e é mesmo este discurso populista que leva muitos jovens a pensar, ok, é isto, ele está a dizer as verdades que se ouve muito, ele até diz algumas verdades, eu ouço colegas meus e conhecidos meus a dizerem isto, e é assustador, porque vê-se mesmo que a forma como este discurso populista influencia as pessoas a acreditarem em algo que é completamente distante da realidade. É assim uma bolha enorme de pensamentos negativos. É assustador. Inflamam ódio, certo? Sim, Especialmente exatamente. voltado às minorias, e acaba por ser um voto meio que de revolta. Causa aquele ódio, a pessoa fica com revolta e acha que a única saída, então, votar naquele que é diferente. Existe muito esse discurso dentro da extrema-direita, que é o diferente na política. O discurso de ódio, e como nós estávamos a falar, aumentou muito também a polarização. Esses discursos, como bem falou, eles inflamam, causam revolta e acaba dividindo as pessoas em dois lados. Os países acabam ficando, tipo, quem acredita no discurso desses partidos de extrema direita e o outro lado, que normalmente só defende direitos humanos básicos, mas é visto como o outro extremo. O que é que tu acha sobre isso como ativista? Como é que podemos lidar com essa polarização? Há alguma forma de diálogo ou deveríamos traçar ali uma linha do tipo como eles defendem coisas que para mim são absurdas, não há como ter diálogo para essa pessoa? Esta questão, eu tenho as duas opiniões, porque eu reconheço que por vezes o discurso é tão extremista e tão antidemocrático que dá uma vontade de cortar completamente e isto está super errado, vai contra a democracia, por isso temos de arranjar forma de o tirar da participação cívica e política. No entanto, eu creio que traçar uma linha vermelha também é algo que ainda vai gerar mais revolta, que ainda vai inflamar mais este discurso de ódio. E como nós já temos uma percentagem tão grande da população, que temos visto pelas eleições passadas, a acreditar na extrema-direita, eu não sei se seria o melhor tentar retirá-los de uma forma dramática, diria, de um dia para o outro. Acho que é preciso ir lá tentar comunicar, discursar, procurar fontes de informação diferentes e comparar discursos, ver os debates. Eu, no geral, eu acredito que a população deveria se informar mais, talvez, estar mais atenta nesse aspecto, porque, porque se calhar isso nunca poderia ser uma solução de retirá-los completamente e dramaticamente. Sim, essa questão acaba por se tornar um pouco um paradoxo, porque, por um lado, um dos princípios da democracia é ouvir a todos, que todos têm direito à participação, isso é um dos princípios da democracia, mas a gente entra aqui meio que num paradoxo quando parte das pessoas que participam da democracia ferem direitos humanos básicos. Então, eu entendo que realmente é um paradoxo,
temos que encontrar ali a solução mais diplomática possível para tentar não ferir também a democracia, mas conseguir manter essas pessoas fora do poder, mesmo por uma questão de sobrevivência dos direitos básicos. E para terminar, eu queria só que você nos desse um conselho prático para quem está nos ouvir. Como é que nós podemos, no dia a dia, dentro das redes sociais, tanto nos proteger, não nos deixar manipular, mas também ajudar a promover a democracia? Penso que passa muito pelo pensamento crítico, que eu sinto que nós estamos cada vez a ter menos pensamento crítico, mas é procurar o pensar, o questionar, o discordar, procurar fontes de informações variadas e não devemos ser apenas produto do que consumimos. Temos de saber filtrar, desenvolver o que estamos a consumir, perceber: será que eu quero que isto seja a minha opinião? Será que realmente eu concordo com o que está a ser dito? Será que o que está a ser dito é verdade? E é isto, é fundamental, é procurar também conversar com amigos, discutir, mesmo sem terem a mesma opinião, que acho que o problema é acabarmos numa bolha de opiniões parecidas parecidas, iguais às nossas. Eu acho que é muito importante rodearmos de pessoas para irmos de vez em quando discordando e desenvolver este pensamento crítico, que é essencial. Bárbara, muito obrigada pela sua participação. Agradeço imenso ter aceitado o convite. Hoje eu acho que ficou claro na nossa conversa que o isolamento digital às vezes é um risco, a urgência política está motivando os jovens a saírem do seu canto e buscarem mais o coletivo. E aprendemos também que ler a história pela metade não nos leva a lugar nenhum, né? Precisamos ter a coragem de ouvir o outro, acima de tudo, manter o pensamento crítico, para não sermos apenas passageiros do algoritmo, vítimas desse algoritmo nas redes sociais. Então, chegamos ao fim do podcast de hoje. Não se esqueça de seguir o Youth Democrat no Facebook e no nosso site para acompanhar os próximos episódios e acompanhar também esse projeto. Todos os links vão estar aqui na descrição. Foi um prazer ter vocês novamente conosco e até o próximo Youth Democrat Talks.